Pode ir? Boa noite, pessoal. Eu sou o Mamute, né, na página aí, Professor Mamute, que convidou vocês pelo Facebook e tudo mais, né, através do grupo Ordem e Progresso e outros grupos pelo Facebook. Bom, eu vou falar para vocês sobre esse esquema esquerda e direita, governo de esquerda e direita. Bom, como que eu vou fazer a apresentação? Vou apresentar três filósofos, o Maquiavel, o Hobbes e o Locke, né? E como a teoria deles se aplica a essa questão de esquerda e direita. Bom, primeiro eu vou falar um pouco de mim, né, que eu sou formado na Universidade Federal de Viçosa, tenho licenciatura em História. Bom, vou falar um pouquinho do Maquiavel, como ele se insere nessas questões. Maquiavel dizia que temos que ter a política da virtude sobre a fortuna. Fortuna é questão de sorte, dos acontecimentos. Então você precisa de virtude para você resolver todos os problemas da questão política. E muitas vezes essa virtude ela é independente da questão religiosa, tá? É uma questão que você não pode ser, o governante não pode ser necessariamente extremamente bom. Ele tem que ser astucioso, ele tem que ser inteligente, ele tem que, né, coisa que nosso presidente Dilma não tem, para falar a verdade. Então, isso é uma importante questão, a virtude. A virtude é um fato muito importante. Então, para ele, como é que é um rei virtuoso? É um rei que sabe de tudo, que se informa de tudo, né? É igual a nossa presidente que não sabe, que tem dislexia, né? Você sabe muito bem o que é uma dislexia. Então, para Maquiavel, tem que ter essa separação entre fé e religião, né? O rei ele não pode ser totalmente bom, ele não pode ser, ele tem que ter a força, ele tem que ser forte, ele tem que ser inteligente para governar, ter uma boa para ter uma boa governança. Então, para o Maquiavel, o homem ele tem essa essência não bondosa, né? Assim, ele tem que saber o jogo do poder para ele ter uma boa governança. Então, vamos pensar, por exemplo, na ditadura militar. Os militares sabiam que tinha manifestações de esquerda que queriam derrubar o poder através das armas. O que eles fizeram? Uma coisa normal, né? Uma coisa óbvia. Foram lá e reprimiram esses movimentos ditos de esquerda. E ainda bem também, porque se eles assumissem, né, a esquerda, nosso país ia ser uma ditadura daquele tempo até os dias atuais. Então, para Maquiavel, o importante é essa questão da virtude. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho agora do Hobbes. O Hobbes já é um filósofo inglês, o Maquiavel é um filósofo de Florença, na Itália, né? Para lembrar que naquela época não era Itália, porque não houve a unificação italiana. E o Hobbes ele tinha uma visão individualista, mas não materialista da questão histórica, diferente para Marx, né? Para ele, o individualista é uma questão moral, meramente moral. Cada um de nós temos uma concepção de vida, de cultura, de conhecimento e tudo mais. Então, outros pontos importantes na teoria de Hobbes é a importância da prudência na política. Por que isso se cabe na questão da esquerda e da direita? Porque a esquerda ela não tem uma certa prudência política. Veja nos movimentos negros que está acontecendo, eles não têm prudência daquilo de debater sobre desigualdade social, sobre racismo, sobre todos os problemas que ela diz que ela enfrenta, mas ela só legitima aquele discurso. Então, para o Hobbes é sempre importante um discurso com prudência, com comprovação. Não é um discurso inventado, não é um discurso tirado do sovaco, praticamente. Então tem que ter uma prudência para aquilo. É que vocês entendem. Por exemplo, vamos pegar uma questão da prudência. A nossa presidente Dilma não tem prudência nenhuma. Tanto é que vocês veem na defesa dela do impeachment, ela inventa coisas que os militantes do PT inventam coisas que não têm prudência nenhuma. Por exemplo, eles inventam regras morais que não estão muitas vezes ligadas até à própria Constituição, né? Então eles não têm prudência, eles não agem com prudência. Outra questão para Hobbes é que no absurdo das conclusões sem método, que é em relação com isso que eu falei,
para todo trabalho bem feito que você tem que fazer, você tem que ter um método e um método que comprove isso. Infelizmente, nossa sociedade, que não é uma sociedade que age pela lógica, mas pela emoção, não tem uma aplicação de método, uma aplicação de verificação dos fatos, como a gente viu, por exemplo, nas militâncias pró-governo que acontece. Bom, então, outra questão para Hobbes é que não há ideias universais no campo da moral, da política. Não há um homem dito universal, há um homem individual, que não, nem todo homem é daquilo, pensa da mesma maneira, não age da mesma maneira. Então, para o Hobbes não há uma questão universal. Outra coisa importante no Hobbes é ações voluntárias. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, no sistema de saúde brasileiro. A gente vê que só, por exemplo, o SUS pode ele presta de uma forma completamente, com um monopólio muito grande sobre o sistema de saúde. Você não tem praticamente não tem outra alternativa sobre o sistema de saúde. Acontece que tem esse sistema aparelhado, fracassado, não atende às demandas da sociedade, e a gente tem esse caos da saúde, como a gente vê, por exemplo, discussão no Rio de Janeiro, e todo o setor público isso acontece, eles não conseguem atender as demandas. Então, para Hobbes era importante ter ação voluntária. Isso vocês vão ver em Tocqueville, quando ele fala dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é uma nação evoluída, porque lá há uma sociedade dita voluntária, uma sociedade liberal, que pode se corrigir no meio do processo político, ok? Bom, vou falar um pouquinho do Locke. O Locke, é importante discutir o Locke, talvez também de outros dois filósofos, o Santo Agostinho e o Rousseau. O Locke, o homem nasce neutro, ele não nasce mal nem bom, né? O Santo Agostinho dizia que o homem tem um pecado original, o Rousseau dizia que o homem nasce bom. Então, para o Locke, o homem ele nasce com ideias não inatas, né? Ele não tem uma ideia, ele não nasce necessariamente bom ou mal. Ele nasce como uma folha em branco, não tem definição daquilo. Então, isso vai trazer consequências, por exemplo, no processo político da Revolução Inglesa, todas as teorias dele. E para o Rousseau vai trazer isso para a Revolução Francesa. Só que a do Rousseau vai gerar morte, vai gerar problema social, né, porque ele acredita que o homem nasce bom, então Robespierre era dito como um homem bom, então ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Tudo que ele... aí vocês vão ver, né? Surge o Robespierre, depois desencadeia a Revolução Russa, totalitarismo, populismo e todas essas coisas que a gente vê nos dias de hoje, esses problemas que a gente vê nos dias de hoje. Então, o homem, por Rousseau, ele nasce necessariamente bom e que tudo que está na sociedade é mal. Por exemplo, vamos supor assim, a criança nasce boa, mas, por exemplo, a igreja, a escola, não é nada legal. Então, aquilo ali tem que ser abolido, né? Para o Locke, não. O Locke, o homem nasce neutro. Ele não se sabe como que ele vai ser no futuro. Outra questão importante do Locke é a questão dos direitos naturais. Nenhum homem pode ter um direito natural, né? Se você tem uma casa, você tem o direito de se defender do invasor através do quê? Do porte de armas. Então, para o Locke, e como estava na Revolução Inglesa dele, na Revolução Gloriosa, era importante você ter armas, você ter uma propriedade privada, tanto material quanto intelectual, para sua sobrevivência. Se eles atacam sua propriedade privada no sentido intelectual, bye bye para a propriedade material, porque aí eles convencem as pessoas de que você pode perder sua casa, pode perder todo o poder que você tem. Bom, como ele discutia isso? Ele quis discutir essas questões de liberdade através
a quantidade de poder do rei era inversamente proporcional da liberdade dos súditos. Então, quanto mais poder o rei tinha, menor a liberdade dos súditos. Então, tanto é que surgiu depois da Inglaterra a monarquia parlamentar, que foi uma forma de ser uma coisa mais democrática, diferente da Revolução Francesa, que foi sangue, foi derramamento de sangue, foi prisões, arbitrariedades e tal. Então, qual que é a importância do Locke nos dias de hoje? Esses dias de hoje? É que quanto menos Estado em cima de nós, mais liberdade nós vamos ter. Né? Por exemplo, vamos discutir essa coisa aí do marco civil na internet, que tem regulações, legislações sobre a imprensa. Né? E o governo vai o quê? Vai legislar. E o governo não gosta que você fala mal dele. Então, ele vai impedir que surja algo contra ele. Então ele vai legislar em cima da empresa, que o Ludwig von Mises chamava de propriedade nominal. Né? A propriedade privada existia só no papel, mas o Estado ele definia aquilo que vai ser produzido, falado, dialogado e tudo mais. Então isso é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê que a gente não está podendo, principalmente a ala mais de direita sente isso, eu concordo com isso, que nós não temos mais liberdade nos dias de hoje. Porque você não pode, por exemplo, fazer uma piada com a presidente Dilma que vai falar que é machismo, que é crítica só porque ela é mulher e outros abusos. Eu falar mal do Lula, vai falar que estou falando mal dele porque ele é pobre. E, então, ou qualquer outro político assim. Então, essa questão é muito importante do Locke, de falar que quanto mais o poder o rei tinha, menor a liberdade tinha os seus súditos. Isso vocês podem ver na política, infelizmente, nos dias de hoje. Bom, pessoal, esse vai ser o primeiro vídeo, né? Eu queria agradecer o apoio de todo mundo, o apoio dos grupos que curtiram, as pessoas que curtiram a página. É isso aí, pessoal.